Vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A grande maioria dos obreiros que os irmãos não estão vendo no púlpito hoje aqui, a maioria está a trabalho. Os líderes de departamento também, como o Russo, o Jefferson, o Lúcio, o pessoal está dando pau na máquina para poder girar bem a coisa. Então é uma época que a gente entende que os irmãos não estão na igreja, mas tudo isso está sendo justificado. Versículo de número, até um pouquinho para frente, capítulo 3, versículo 15. Aleluia. Eu quero falar sobre a santificação nessa noite. Versículo número 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Deles quem? Dos judeus. O apóstolo Paulo está falando dos judeus, que é o povo da antiga aliança. Então até hoje, quando é lido Moisés, hoje no dia que ele estava escrevendo essa segunda epístola de Coríntios, que devia ser lá pelo ano 60 da nossa era. Então até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, que era a esperança de Paulo, que todos os judeus se convertessem ao Evangelho, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí o pessoal julga que esse versículo 17 está falando daqueles cultos com aquela manifestação intensa do Espírito Santo, aonde todo mundo faz aquele barulhão. Pode ser também interpretado assim, mas segundo o contexto do que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo está dizendo que quando o véu da ignorância, quando a falta de entendimento sai da nossa vida, porque nos convertemos ao Senhor, aí o Espírito Santo de Deus começa a ter liberdade no coração da pessoa para ensinar a ela todas as verdades da nova aliança. Você entendeu? Estou lendo aqui para você entender bem o que a Bíblia está dizendo. Então, ora, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque se tiver com ignorância, o Espírito Santo não opera. 18. Mas todos nós, com cara descoberta, quer dizer, agora abertos para o entendimento, refletindo então como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. E que imagem é essa? Você já vai saber. Como pelo Espírito do Senhor. Curve tua fronte e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por essa noite, onde nos reunimos na tua casa para contemplarmos a tua palavra e para extrairmos da tua palavra subsídios para a nossa intelectualidade, alimento para o nosso espírito e para a nossa alma, vida para todo o nosso ser, para que possamos permanecer em tua presença e continuar nesse processo maravilhoso de conhecimento da verdade de Cristo em nossa vida, que começou no dia que aceitamos o terno e meio Salvador, aleluia, no dia da nossa conversão, quando o Espírito Santo nos gerou de novo para uma nova vida, e nesta caminhada de fé, e nessa jornada até Canaã celestial, o Senhor tem trabalhado e continua trabalhando em nossa vida, na busca incessante de edificar um povo para si, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Nos ajuda em nome de Jesus, para a glória do teu nome, é o que te pedimos hoje e sempre. Amém. Senta, irmãos, e eu quero falar nessa noite sobre a santificação. Paulo diz que nós estávamos mortos. Olha a palavra, nós estávamos mortos. Ué, se eu aceitei Jesus, eu estava vivo para essa vida, mas eu estava morto para Deus. Por que eu estava morto? Porque eu tinha delitos
e porque eu tinha pecados. Irmão, é a grande dificuldade da sociedade que nós estamos vivendo: reconhecer o seu pecado, reconhecer o pecado original, reconhecer que o pecado original ele é aceito nos corações e ele é voluntário. O que é isso? As pessoas pecam porque elas querem. Você vai falar de Deus, você vai falar de Jesus para uma pessoa natural que nasceu só no ventre da sua mãe e tem uma data de nascimento e uma certidão de nascimento e também uma religião. Você vai falar para ela de Deus, ela vai dizer assim: não, isso é bobagem. Elas não entendem por que o crente está quase todo dia na casa de Deus. Eles não entendem por que no culto dos salvos tem barulho. Eles não entendem por que os salvos se portam diferente. Eles não entendem por que nós somos transformados e nós temos vergonha da vida anterior a Cristo. Eles não entendem. Por quê? Porque eles infelizmente estão mortos. São como zumbis. É como aquela série que está passando na televisão agora, do Walking Dead, dos zumbis mortos-vivos que estão andando por aí. A cada dia que passa, apodrecem mais. Cada dia que passa, morrem mais. Mas rejeitam a graça salvadora, rejeitam o Evangelho e rejeitam todo aquele que ama Jesus e é representante de Jesus na face da terra. Mas nós tivemos um encontro com o Senhor, amém? Quem teve um encontro com o Senhor aí que pode levantar essa mão e pode dar glória a Deus? Aí, gente, nós temos esse encontro com o Senhor. Temos um segundo nascimento, temos uma segunda idade, temos uma nova identidade. Somos filhos do Senhor. Então nós fomos regenerados. A palavra regenerado no grego fala de sarados. Sim, porque quando você olha o capítulo 1 do profeta Isaías, ele vai dizer: olha, não há nada de são nessa gente, da planta do pé até a cabeça, não há nada são, além de chagas, inchaços, fraturas, feridas mal curadas que não foram tirados do pulso. Não tem nada de mal. Era Deus revelando para Isaías a situação da humanidade sem o conhecimento salvador e regenerador de Deus. Aí vem o Senhor Jesus, o médico dos médicos, e aí ele sara a nossa alma. O Evangelho começa a curar de dentro para fora, e aí nós fomos curados pelo Senhor. Sorte, irmão, que o crente verdadeiro, de sorte que o crente que conhece Jesus, ele não precisa necessariamente daquele remedinho da caixa preta para dormir de noite. Porque geralmente as pessoas que solicitam as propriedades daqueles elementos ali, elas estão com algum tipo de fadiga na alma, de angústia. E hoje nós vivemos uma geração de gente estressada, de gente deprimida. Estresse virou doença até de pobre, né? Uma vez a Isabel comprou um cachorro, um pitbull, ganhou da tua tia, né? E aí nós fomos pregar no congresso. E aí a gente demorou 3 dias para voltar e o vizinho deu comida. Quando nós voltamos, o pitcher, ele estava com vários tufos de pelo que tinham caído do seu couro. E aí eu levei lá num veterinário, acho que da Psicóloga, num lugar aí. Aí ele falou: o teu cachorro ele teve um estresse. Como é que é? Teu cachorro ele teve um trauma. Alguma coisa aconteceu e caiu os pelos. Aí nós falamos: porque ele é muito pegado com a gente. E aí ele saiu, ficou 3 dias fora. Então foi isso, ele sentiu muita falta de vocês e ficou estressado. Tá tão fácil ser estressado que até cachorro se estressa. É, não é? E nós estamos tão ricos que nós temos cachorro, levamos para o pet shop, cortamos o cabelinho, gastamos uns R$100 por mês com um cachorrinho, e aí muitas vezes na missão a gente dá 5, 10 reais. É, não é? Temos que rever os nossos conceitos. A vida de crente é um pouco diferente.
Mas enfim, esse negócio de estresse está sendo muito bem aceito pelos cristãos. Eu quero dizer para os irmãos que uma pessoa que tem a sua alma abalada, que está estressada, ela pode ter isso por duas questões. Primeiro, ela pode estar com um problema orgânico. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Somos uma tricotomia que está interligada. A soma dos elementos terrenais do corpo com a alma e com o espírito. Quando um dos três não está bem, a tricotomia fica má. Às vezes você está com um problema hormonal, de hipófise, desse aqui, como é que é essa aqui do pescoço? A tireoide e tal. Aí o organismo não produz o hormônio na quantidade correta. Aí você começa a ter problema de saliva, problema de suor, você começa a ficar cansado, você começa a ficar abalado. Aí a tricotomia, a estrutura humana se abala. Isso aí é caso para o médico. O médico vai lá dar a receita, o remédio. Se o remédio não resolve, nós temos a casa de Deus, nós temos a palavra de Deus que é remédio. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus tem um poder curativo. Ela entra lá dentro do nosso interior, ela gera fé e eu trago para fora uma força que não é minha. E aí se cumpre o que diz lá naquela galeria dos heróis da fé: da fraqueza eles tiraram forças. E aí quando você estava sem força, caído, enfermo, a palavra de Deus foi lá, gerou força na tua fraqueza. Você clamou pelo nome de Jesus, e aí você foi curado. Amém? Quem crê na cura divina, você é curado. E os três não olham. Agora a Bíblia também diz: não se põe o sol sobre a vossa ira quando alguém me ofende. Porque Jesus se irou, ele virou a mesa dos cambistas. Eu preguei aqui quarta-feira passada. Moisés também se irou, mas era um homem chamado manso, obediente à vontade de Deus, mas também irou. Às vezes nós temos um ímpeto dentro de nós, mas o ímpeto não é o pecado em si. O pecado em si é que o ímpeto gera. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Se eu tenho uma natureza irada, isso faz parte da minha natureza. O Espírito Santo dá domínio próprio, e eu controlo a minha ira. Assim como a concupiscência também não é o pecado, ela gera o pecado. Aquela fome que a gente tem de pecar, o desejo, esse tem que estar contido. É o leão enjaulado. Se tu solta ele, ele mata. Você adultera, você rouba, você mente, você faz tanta coisa. Mas enquanto a concupiscência está presa, tu não peca. Assim também é a ira. Enquanto a ira está controlada, você também não peca. Aí as pessoas dizem assim para nós: eu não venho mais na igreja porque eu estou com a minha alma carregada, porque eu não suporto, alguém me ofendeu. Já pecou 2 vezes, porque deixou o sol se pôr sobre a sua ira, dormiu com aquele sentimento no coração, vai fazer mal, não pede perdão, não corre atrás, não se liberta, não tem resolutividade de problemas. É um crente que falta para ele o equilíbrio necessário para que ele resolva os seus problemas, porque Jesus não vai resolver todos os nossos problemas. Ele tem poder, mas tem coisa que eu posso fazer. Eu não posso ofender o irmão, o pastor Edivaldo, e vir aqui e depois agradar ele faltando um perdão. Primeiro eu peço perdão, depois vamos continuar a amizade, porque senão vai gerar falsidade, vai gerar mais medo em mim, mais ira nele. Então a maioria dos estresses são causadas por feridas mal curadas. A medicina está aí dizendo que 90% dos cânceres tem origem psicossomática, ou lá na alma, sentimentos guardados, aquele baú que a gente carrega como escravos do nosso eu. A gente não abre, não desencalacra o cadeado, aquilo enferruja, vai tomando conta, a gente vai se entenebrecendo, a coisa lá dentro do baú vai ficando ruim. A aranha põe teia, entra a traça, entra o mofo. Aí você abre da alergia, e quanto mais tempo passa, mais vontade você tem de não abrir. Mas nessa noite a palavra de Deus, ela está dizendo que o Evangelho é poderoso
para curar-nos de todas as mazelas da nossa alma, porque Jesus Ele quer curar. O grande problema da igreja de Cristo nos dias de hoje são feridas não curadas, problemas não resolvidos e crentes que não querem que Jesus os cure. Mas se você quer viver na graça, você precisa deixar-se nessa noite ser curado pelo poder do Evangelho. Aleluia! Porque para você entrar no céu, você precisa ser regenerado. Essas doutrinas básicas da fé cristã que Martinho Lutero levanta na Reforma Protestante, elas são abdicadas, rejeitadas, ignoradas, elas são desprezadas pela igreja do Senhor. Porque eu já falei várias vezes aqui, a gente tende a avaliar culto pelo púlpito, pela performance do pregador e dos cantores, e nos esquecemos de viver uma vida de prática de fé. Eu preciso saber se eu estou curado ou se eu não estou. Um dos sintomas da cura é o amor pela casa de Deus, que nós pregamos na quarta passada. É o sentimento de participar das coisas de Deus. É o sentimento positivo de estar na casa de Deus e se oferecer à morte todo dia, buscando uma alma para o Senhor, orando, intercedendo, clamando, buscando uma posição no ministério, desejando as coisas da casa de Deus e preterindo ao mesmo tempo as coisas do mundo, porque eu tenho uma vida de 24 horas diárias, aonde eu trabalho e durmo, aonde eu também me divirto, 8 horas para cada um, né? A minha diversão, o meu trabalho, o meu descanso. Eu tenho 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, tenho 8 horas para fazer alguma coisa, e eu vou preencher essas 8 horas com estudo, com capacitação, com estudo da palavra, com oração, com consagração. Alguma coisa tem que preencher estas 8 horas diárias que eu tenho, que me sobram para administrar a minha vida. Porque 8 horas é para cumprir o suor do rosto que Deus falou no Éden. Então eu tenho mais 8 horas. Olha como Deus é bom. Dá 50% do tempo para você trabalhar e 50% do tempo para você se administrar. Aí quando eu digo assim, mas é muita coisa, é muita igreja, você já está mal, irmão. Você come todo dia, vê novela todo dia, vê jornal todo dia, vê internet todo dia. Isso não cansa. Isso é aceitável, isso é normal. Agora eu levo 1 hora por dia ao Senhor, buscar a Deus, ter conhecimento da palavra, desempreguiçar, né? Porque a preguiça do brasileiro é a leitura. E Deus deu a Bíblia Sagrada como documento régio da nossa fé, porque se Deus confiasse a verdade, a oralidade, a tradição oral, era a historinha do telefone sem fio. A palavra de Deus hoje estaria toda deturpada de geração em geração, passando de idioma para idioma. Hoje a Bíblia estaria uma bagunça. Mas como Deus não muda, a palavra de Deus não muda, então Ele coloca em letras e estampa aí nas páginas da Bíblia Sagrada. Amém, queridos? E não vai buscar primeiro no profeta, na oração, na razoabilidade do conceito do teu amigo, no telefonema que o teu amigo vai chegar. Não vai buscar a verdade, o princípio lá nele. Primeiro ora, depois vai vigiar. Vigiar como? Com a palavra na mão. E começa a buscar na Bíblia o entendimento para a tua alma. Aí você vai ver que você vai ser um crente regenerado. Quem entendeu, levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. É muito pouca Bíblia, é muita palavra, é muita encenação, é muito jogo de cena. E aí então nós esquecemos de pregar aquele evangelho que há 26 anos atrás torrou a cocaína e a maconha da minha veia. Esse evangelho que entra igual aquela penicilina, bezetacil, pega na veia, entra na corrente sanguínea e vai curando, vai tirando a droga, a cachaça, a desgraça da vida da gente. E o camarada se acorda de um culto abençoado, crente,
sarado, já querendo o batismo com o Espírito Santo e querendo um morro para subir para orar, porque agora ele está limpinho, ele quer Deus. O evangelho que nós pregamos é poder de Deus para destruir as fortalezas, irmãos. Só que esse evangelho tem que ser pregado por pessoas curadas, saradas, que são justificadas por Deus. É um termo judicial, libertos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você é regenerado, você é justificado, depois você é adotado. Porque Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Na verdade, ele é o Filho unigênito de Deus. Só que Cristo nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus também. Só que eu não tenho a mesma natureza de Jesus, a natureza divina, eu só tenho a humana. Ele se esvaziou da sua divina e encarnou a humana para mostrar para mim e para você como é que nós devemos servir a Deus. E nós temos que ter Cristo como modelo da nossa fé. Sim ou não? Irmão, sim ou não? Antes de nós ficar discutindo o sexo dos anjos, quando nós tivermos uma causa um contra os outros, vamos primeiro discutir com Jesus. Jesus, como é que tu julgaria essa causa? Se os crentes fizessem isso, metade dos problemas que eu como pastor tenho que resolver já seriam resolvidos brevemente. Não sairiam das salas das vossas casas, das nossas casas, porque Jesus nos ensinaria. Por quê? Porque ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele resolve as nossas causas, leva para Deus e está acabado. Então eu sou regenerado, justificado, eu sou adotado. E agora, irmão, eu entro no que eu quero falar. Eu sou então colocado num processo chamado de santificação. O espelho no tempo do apóstolo Paulo não é perfeito como o nosso. Todo mundo já sabe disso. Ele é de bronze polido e ele é de bronze batido. Você tem a ideia de quem tu é olhando para uma silhueta que aquele espelho imperfeito faz, e por um desenho de um grande artista lá, que naquela época tinha muitos que, como hoje, desenhavam as caricaturas das pessoas nas praças para ganhar o seu dinheirinho. Era o Dom Talê, ele fazia lá com o grafite. Aí tu comparava o desenho do artista com o espelho que você tinha em casa. Duas imagens imperfeitas, duas imagens inacabadas, duas imagens que não revelam todos os detalhes que a gente tem na totalidade do nosso ser. Mas são duas figuras que o apóstolo Paulo coloca para ensinar para cada cristão como funciona o processo da santificação. Aí, irmão, ele vai dizer assim, ó, na leitura que a gente leu, o versículo 18: mas todos nós, com o rosto descoberto, está falando agora da questão da lei. O Sérgio Pedroso, que está aqui filmando o culto para nós, ele é um grande amigo nosso. Se converteu há 2 anos e tanto atrás, conhecemos ele em Jaguaruna. E ontem ele no Facebook estava colocando uma causa que ele tem com alguém que está muito mais tempo numa outra fé, uma outra matiz de fé, que fala para ele que ele tem que guardar os preceitos da lei. Aí nós estávamos conversando ontem lá pela madruga, né? Foi onde ele teve desejo de vir para cá. E esse povo lá ainda está assim. Está como no tempo de Moisés, com uma limitação de entendimento. Aí Paulo vai dizer que nós, que recebemos a graça do Senhor Jesus, nós temos agora esse véu retirado. A ignorância saiu do nosso entendimento. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Para ser crente não precisa ter estudo. Para ser crente não precisa nem saber ler. Porque Deus deixou um pedagogo chamado Espírito Santo, que ele é capaz de ensinar até o analfabeto. Aleluia! Porque se tem alguém aqui que não sabe ler, Deus tirou do mundo o Kleber que é morir, e Deus tirou o entendimento, e aqui no drive dele cabe um pouquinho mais de espaço. Aí ele coloca para mim traduzir para você. Estou citando versículo, livro, tempo, data, isso, contexto e tal. Aí você que não sabe ler está recebendo a palavra, porque não é só lendo, também é ouvindo. Desde que eu
escrito aqui, o Espírito Santo confirma aí e você vai ser edificado também. A avó da minha mulher aprendeu a ler lá no Peixinho, na Laguna. Não tinha obreiro, que as igrejas são assim, elas crescem, aí o povo começa a estar tudo abençoado e depois começa a se brigar. Quando eles começam a se brigar, começam a se envenenar, a igreja se acaba, os próprios crentes acabam a igreja. Por isso tem que ter pastor na igreja, porque os próprios crentes se matam. E aí, no tempo dela, se brigaram tanto que nem obreiro tinha mais e a igreja toda se desviou. O pastor Antônio Moraes estava lá e ela foi lá e me disse: ó, tanta gente por aí, crente tem, mas estão tudo brigado por isso, aqui. E os obreiros estão pescando, cada um tem o seu trabalho, todo mundo uma justificativa. Mas não tem obreiro para mandar lá, dá a chave da igreja que eu vou. Se ela quer, eu quero. Uma viúva analfabeta pega a chave da igreja, vai lá e abre, vai na casa de todos os crentes, vai recomeçar o trabalho. Só que ela chega para Jesus e diz: Jesus, eu não sei ler. Quantos acreditam que uma pessoa orando aprende a ler? A avó da Isabel aprendeu a ler e começou a ler a Bíblia. O Espírito Santo começou a ensinar o A, B. Daqui a pouco a igreja estava cheia de crente de novo, colocaram até o obreiro integrado lá. O véu tem que sair para que a verdade possa entrar. A velha vida tem que morrer para que Cristo possa reinar. A ignorância do entendimento tem que sair para que a palavra de Deus frutifique no nosso coração e o nome do Senhor seja glorificado. Mas veja bem, ele diz, refletindo como espelho, a glória do Senhor. Sai o véu. O Espírito Santo vem como o sol na lua. A lua não tem brilho próprio, ela brilha porque o sol brilha nela. E quando na transação a terra fica entre o sol e a lua, aí a lua desaparece. Basta a terra sair da frente, o sol brilha nela cheia, ela fica redonda, a gente diz: oh, é lua cheia, porque o sol está brilhando nela. Oh, Jesus quer fazer a lua ficar cheia na nossa vida. O salmista diz: o nosso Deus é um sol, e Ele brilha em cada crente nessa noite, e Ele quer ser refletido ao mundo. Quantas pessoas são salvas porque elas estão te olhando? Quantas pessoas se salvam porque vê o teu procedimento? Quantas pessoas se salvam porque vê a forma como você se conduz na empresa onde você trabalha? Ou quantas pessoas se salvam porque você senta do lado dela num ônibus, num avião, num navio, ali na praça, dentro de um táxi, sei lá onde, num shopping, num restaurante, e aí você começa a refletir a glória de Deus, e a tua presença já é o suficiente para começar a abalar as estruturas de uma pessoa que está nas trevas. Quantas pessoas já deram testemunho que sentaram do lado de pessoas oprimidas por Satanás e o demônio se manifestou porque Deus estava sendo refletido na vida daquele crente. Refletimos a glória do Senhor e aí nós somos transformados. A tua Bíblia está aberta? 2 Coríntios 13:18. Nós somos transformados de glória em glória. Aleluia. Sabe o que quer dizer de glória em glória? Glória quer dizer presença. Glória também pode ser vitória. Glória pode ser também peso, medida. É Deus nos pesando. Como é que eu era quando eu me converti? Nada. Como é que eu fiquei quando eu fui batizado com o Espírito Santo? Cheio da glória de Deus, fiquei mais pesado. Você está entendendo? Veio uma luta na minha vida, uma enfermidade, uma doença, um câncer. Fiquei viúvo, meu filho morreu, meu neto morreu, bati de carro, perdi tudo, perdi uma perna, fiquei aleijado,
mas não neguei a fé. Fiquei mais crente, passei por aquela prova, mais vivo do que nunca. Ali a glória de Deus se manifestou. Ali você foi pesado, ali você foi aprovado. E aí lá no céu está escrito: passou por mais um teste. Eu pergunto para você: quantos testes você passou? Por quantas provas você já resistiu? Por quantas chamas que você teve que passar e ser provado, e te chamuscou como a fornalha de Nabucodonosor, mas você entrou por uma porta e saiu por outra, e se cumpriu as palavras do profeta Isaías 43: se tu passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se tu passares pelas águas, elas não te submergirão. Ei, você não morreu afogado, você está vivo aqui nessa noite, você passou por mais um teste. Glória! Aleluia! Quer que eu profetize um negócio bom para você? Quem quer que eu profetize? Quer levantar a mão direita para pegar mais gostoso? Quer pegar aí com a direita? Eu profetizo, não, fica com a mão levantada. Eu profetizo que você vai ser muito mais provado que você já foi. Eu profetizo que você vai passar por fogo muito mais aquecido do que você já passou. Eu profetizo que você vai passar por mares muito mais profundos que você já nadou, porque você não chegou na glória ainda. A glória está lá na frente, e Deus quer que você passe para provar para Satanás, para o inferno e para o céu que você é crente da gema, que valeu a pena ele morrer por você, e que você jamais renunciará à chamada deste santo evangelho. Levanta a sua mão e dê glória a Deus se você acredita nisso. De glória em glória. Só que quanto mais eu sou provado, mais, irmão, eu vou sendo parecido com a imagem. Ai, 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 ai. Que imagem é essa? Quem é que está refletindo em nós a sua glória? Irmão, só lê a Bíblia ali, ó, acompanha. Tem hora que tem que olhar para mim, tem hora que eu tenho que olhar para o Senhor, que é a Bíblia ali. Refletindo como um espelho a glória do... No tempo de Paulo, o espelho é imperfeito. Deus nos pega imperfeito, e a santificação vai nos trabalhando. Quanto mais preparado e elaborado eu vou ficando, pelos estágios que eu vou vencendo, mais eu vou ficando apto a refletir na minha vida de forma mais perfeita a imagem de quem? Nós estávamos lá no retiro discutindo, pastor Cláudio Borges, pastor Ferreira, estava o Eliette, presbítero da igreja, eu, e tinha o Isaac, o pai do Pedro Lucas. Quando a gente se converteu, a gente quase não tinha crente na igreja que tinha faculdade. Agora, semana passada, a sede ali formou até médico, que na nossa ideia popular é o top do top dos cursos. Todo mundo se mata para ser médico. Engraçado que o médico se forma não para curar as pessoas, a maioria se forma porque ele quer estar no topo da pirâmide da sociedade brasileira. Enquanto ele deveria se formar para ser um cego, ele se forma para ser uma pessoa, né? Mas enfim. Só que quando você lança teu filho na faculdade, se prepare. Se prepare, porque teu filho vai ser transformado, não na imagem do Senhor. Teu filho vai ser transformado e vai ser forçado a se transformar num filósofo, num crítico, num arrogante, num ignorante cheio de arrombos, num pragmático. O que é isso? Porque o professor, ele chega na faculdade e diz
assim, ó, não existe verdade absoluta. Eu vou te apontar um caminho. Busque você a sua verdade. E como é que eu busco a minha verdade? Você tem que ser igual um garimpeiro. Você tem que estar prescrutando tudo, dando com o teu martelinho e com a tua, como é que chama? Talhadeira. Com a talhadeira, e vai quebrando tudo que é tipo de pedra. E a nossa geração desconhece a verdade absoluta. Então ela é relativa, ela é aberta, não reconhece mais verdade. Aí o pastor chega e diz assim, ó, Jesus é a verdade. Eles até estão na igreja, são crentes, eles até por amor a Jesus e temor da família, de tudo que ele recebeu, ele até concorda. Mas lá dentro dele, a alma dele já está mexida, e ele diz assim, mas Jesus é a verdade mesmo? Por que nós não conseguimos começar o culto na hora certa? Porque essa verdade já manifesta até nos horários. Ninguém mais tem horário. Desde que o dono da Microsoft inventou aquela escala de trabalho, onde cada um dá resultado e pode trabalhar como quer, entra na firma a hora que quer, sai a hora que quer, pode, se ele é deprimido, desde que ele faça um bom programa para a Microsoft, ele pode fazer o cachorro, o papagaio. Se ele diz que não toma café, gosta de iogurte, ele serve o cara, o camarada dá o que ele quer. Aí o Bill Gates ganha milhões e bilhões em cima da ideia do pobre escravo que está preso num sistema que aparentemente é livre. Aí, essa nossa juventude, essa nossa geração de adolescentes, dos novos casados, das pessoas de 35, 40 anos para baixo, eles vêm para a igreja, eles estão contaminados com essa forma do mundo pensar. Aqui tem gente que é nova, que está incluído o que eu estou falando. Não estou falando que vocês estão assim, estou falando que a tendência é assim. Não vou ser ignorante no generalismo. Mas daí quando a gente vem aplicar o ensino bíblico, a mente deles não está, irmão Juca, preparada para receber a verdade e dizer, é assim mesmo. Eu vou ser crente. Eu vou renunciar a isso. Eu não vou fazer aquilo porque crente não faz. Porque isso aqui não é coisa de cristão. Esse procedimento, essa vida, essa forma de viver não condiz com o Evangelho, com a santidade do meu Deus e nem com aquilo que a Escritura coloca como preceito para a minha vida cristã. Aí você vai ver filhos que não obedecem pais, crianças com 10 anos que mandam dentro de casa, pais que se não comprar uma bermuda para a filha dá um xilique dentro de casa, aí ela tem que ir lá, crente, comprar a bermuda para a menina depois estar se desfilando aí na frente. Aí a gente pergunta, quem comprou a bermuda? Foi a mãe. Aí vai a mãe, mas se não morre, ia se matar. Tem um amigo meu esse dia que estava falando comigo. O irmão dele mais velho tinha uma mania de se jogar no chão e ganhar tudo do pai. Um dia o pai se zangou e disse que não ia dar mais. Daí ele chegou e disse, eu vou dar dano na minha moeda, eu vou vomitar. Me dá, senão eu vou vomitar. O homem se envaretou e disse, tira na moeda, vomita. Agora não quero mais. Irmão, manda enfiar o dedo na moeda e manda vomitar. Toma rédea. Começa a colocar dentro da sua casa a verdade. Começa a deixar a Bíblia mais aberta, não como um amuleto, mas como algo que é desejado, amado, querido, e é necessário. Deus é um só, e Ele é uma verdade absoluta, Ele não é relativo. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não adianta vir para cá querer ser crente e querer discutir, filosofar com Jesus. A filosofia, ela é irmã da teologia, mas o que salva é só a teologia. E vamos ficar parando de pensar, será que é? Será que não é? Mas assim também não dá. Mas desse jeito aqui, mas pensa bem, mas não aceita. Aquele está fazendo, aquele ali não sei o quê. O meu amiguinho também vai, aquela irmã também vai. Deixa aí! Cada um dará conta
decide diante do Senhor das nossas almas. A salvação é para mim, é para você. E pega quem quer, se não quiser, paciência. Mas Jesus, Ele não vai se moldar ao meu querer. Sou eu que tenho que me moldar ao querer do Senhor. Aleluia. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 6:11: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, e em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Tem hora que nós esquecemos que nós somos regenerados, e Deus nos santificou no sentido que nos separou do mundo e se apropriou da nossa vida. E Ele fez isso com o Espírito Santo dele. Ele nos salvou com o Espírito dele. Vai longe esse papo de santificação, né? Aleluia. Eu quero encerrar essa noite. Eu continuo na quarta-feira que vem. Na quarta que vem, Natal, na próxima quarta eu continuo e termino a santificação. Resumindo para os irmãos entenderem essa noite aqui. Estamos carecendo urgentemente de retornar ao preceito bíblico. Estamos carecendo urgentemente de trazer as nossas famílias para o padrão exigido pela Sagrada Escritura. Precisamos rejeitar a forma de pensar que o mundo pensa. Cristão no Facebook parafraseando frases de Chico Xavier. De Padre Fábio de Mello, de Mahatma Gandhi, vendendo uma imagem de cristão intelectual, de palavras bonitas você está cheio nos salmos, de palavras sábias você está cheio no livro de Provérbios, de palavras românticas você está cheio no livro de Cantares. Deus é tão Deus que nem de novela crente precisa. É só pegar ali o livro de Ruth. Pega o livro de Ruth, maior novela do mundo, ela e Boaz. Fala de amor, pega lá o Cantares e vai ler. Agora você ficar recitando Mahatma Gandhi, um homem que se compara a Cristo, os que vendem idolatria, os que sugerem uma reencarnação. Está vendo como está o pensamento? Eu quero dizer para os irmãos que o mundo espera mais da igreja. As pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão se drogando nesse momento, se prostituindo nesse momento, os casais que estão se divorciando nesse momento, as mulheres que apanham dos seus maridos e que têm inveja das irmãs que têm a liberdade para vir no círculo de oração orar, mesmo quando o marido não é crente, porque as irmãs já venceram a primeira barreira para ganhar os seus esposos para Jesus, que foi a permissão para vir na igreja. Essas mulheres olham para as senhoras e elas olham para as senhoras e desejam a vida das senhoras. A igreja precisa entender que nós estamos vivendo um momento de santificação que é proposto pelo Espírito de Deus e é um paradigma para a igreja da atualidade. Viver a vontade de Deus, viver segundo o padrão divino, viver o Evangelho na sua essência, viver um Evangelho que você prega sem abrir a boca, o Evangelho de uma moral elevada, o Evangelho de uma cultura santa. Irmãos, ano que vem, pega teu filho e matricula na escola de música. Satanás, ele é mega inteligente e ele era músico.
as igrejas que cultuam a música, as igrejas que se tradicionalizam e se prendem em valores cristãos elevados, elas não são levadas por ventos de doutrina. Eu tenho muita piedade dos movimentos neopentecostais, dessas igrejas das cigarrinhas, das guitarrinhas, das baterias. Jovens inconstantes, insubmissos, que vêm com a estridência das suas cordas e fazem os irmãos chorar com dor de ouvido. A primeira exortação e admoestação do seu pastor, eles correm e vão para o próximo ministério, porque a igreja parece que virou boteco. Não me quer aqui, tem um que quer. Não toque em mim, porque senão eu vou para lá. É esta visão errônea de que todo caminho leva a Deus, de que todo caminho leva a Roma. Só quem vai levar a Deus é Jesus Cristo, e não a igreja. Aleluia. E quem vai entrar no céu é só quem se santifica, é só quem está curado, é só quem é filho de Deus, é só quem é livre da condenação, é quem está buscando de Deus nesse processo diário de santificação a verdade absoluta que é o Senhor. Eu tenho um versículo bonito que eu quero encerrar nessa noite aqui. Aleluia. É culto de ensinamento, mas esse aqui eu quero ler e quero dizer para vocês que vale a pena se santificar, porque a santificação é um processo que vai nos levar para a eternidade. E pessoal, abra a tua Bíblia em Efésios 3:19. Eu encerro essa noite aqui e convido os irmãos até a ficarem em pé para lerem isso. Os avisos já foram dados. Aí a gente vai orar pelos irmãos e já vamos encerrar a reunião de doutrina nesta noite. Está gostoso aí o ensino bíblico, irmãos? Tá? Quem é que pode ler lá na nave da igreja para nós, bem alto, que diz Efésios capítulo 3, versículo de número 19? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Não, Efésios não. Tu leu Filipenses? Não, Efésios 3:18. Não, 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E conhecer o amor de Cristo, que não fica só no dia da cruz do Calvário, que fica no momento em que você erra, porque crente também peca. Quando você recebe o perdão de Deus, Maria Luísa, no meio da jornada, e você percebe que você vinha numa jornada com aquela meta de servir a Deus, mas de repente o vaso quebrou. O bom é quebrar na mão do oleiro, né? Deus não quebra o vaso se quebra sozinho. Aí quando quebra, a gente reconhece a nossa pequenez. E aí o advogado vai diante de Deus e intercede, viu, Romualdo? E nós somos amados mais uma vez. O amor de Deus não é só para o Calvário, é para todo dia. Você sentiu o amor de Deus hoje? Você percebeu Jesus pertinho de você? Te dando forças para trabalhar, abrindo porta, te promovendo no trabalho, te ajudando em tudo, e conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento. Essa coisa da relatividade tem que acabar. Com a nossa mente a gente não vai entender. O amor de Deus é dado de graça. Louvado seja o nome do Senhor, para que sejais. Agora aqui você tem que dar glória a Deus bem forte. Você tem que chorar. Aqui você tem que pegar a palavra. Aqui você nunca mais tem que esquecer esse texto. Para que sejais cheios. Qual é a palavra aqui? Cheios. Qual é a palavra aqui? Cheios. Aleluia. Cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude no grego pleroma, ou seja, Deus não economizando nada do que Ele é.
você precisa viver de glória em glória e receber diariamente o meu amor, e conforme você ir cedendo, crescendo, percebendo, permitindo, eu vou colocando mais, eu vou colocando mais, eu vou colocando mais, eu vou colocando mais. Quanto é que tu quer dar, Senhor? Eu quero dar a minha plenitude, se você quiser. Se o vaso aguentar, se tiver capacidade, eu dou toda a plenitude. E eu sei que na terra vai ser impossível, mas lá na glória, quando nós entrarmos lá, nós vamos herdar a vida eterna. A eternidade de Deus entrará dentro de nós, Paulinho. E aí você teve o dia que você nasceu, mas você vai perceber antes de você nascer. E as perguntas que você faz hoje para Deus, naquele dia serão todas respondidas. E todas as lágrimas que você chorou e ainda vai chorar, naquele dia elas serão todas enxugadas, porque serão enxutas dos nossos olhos toda lágrima, presbítero Rogério Rocha, porque a plenitude de Deus, ela entrará dentro de nós e nós seremos um com o Senhor. Se não dá para pegar tudo agora, mas abra o teu coração e deixe Deus colocar aquilo que cabe. Mas nessa noite, abra um pouquinho do seu coração, aleluia, e permita entrar o Rei da Glória. Deixe entrar o Rei da Glória em ti mesmo, ó pecador. Jesus, o teu Senhor. Vem aqui, presbítero Rogério Rocha, para a igreja. Se você quiser vir aqui à frente e receber a nossa oração, venha também. Se você quiser receber a unção com óleo, fique desse lado e peça assim com a mão, que a gente vai lá ungir. Aleluia. Entenda que Deus te chamou para crescer, 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 crescer e crescer. Louvado o nome do Senhor. Quem necessita de oração, chega à frente. Estaremos orando, intercedendo. E soberano e fiel Deus que nos chamou como ministro e autoridade do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Oramos a Deus, querido e soberano eterno, ó grande Deus fiel. Apresentamos a Ti o agradecimento, Senhor, em primeiro lugar, pelo poder da Tua palavra. Pai querido e soberano, porque a Tua palavra fala, a Tua palavra exorta, a Tua palavra edifica, a Tua palavra cura, a Tua palavra transforma, a Tua palavra, Senhor, é o poder. Pai querido e soberano, apresentamos a vida de cada irmã, de todos que aqui se faz presente, a vida dessas irmãs, Senhor, a vida do Teu Filho, que está ali ungido no poder e na autoridade do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai querido, pois nesta noite apresentamos a vida, Senhor, do jovem, do adolescente, apresentamos a vida deste povo que está perante ao Teus átrios, que está na Tua presença, Pai soberano. Pai querido, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque fiel e soberano é o Senhor que nos chamou. Pai querido, nesta noite apresentamos a Ti, mais um ano nos concedeu, Senhor, mais um dia nos concedeu, Senhor, um dia de vitória, Senhor, nesta noite. Pai, no poder da Tua palavra, Pai querido, não foi nós que nos escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. Pai querido e soberano, aqui um povo que não é projeto do homem, mas projeto do Senhor. Aqui é um povo que não é projeto e propriedade do homem, mas projeto e propriedade do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Pai, eu Te agradeço, entrego em Tuas mãos, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e amém. Oh, glória, amém. Dê um abraço no seu irmão, aleluia. Diga para ele: sigamos em frente, não acaba aqui, nossa jornada é longa, nós temos muita coisa. Senta, glória a Deus. Senta um pouquinho, nós temos aqui. Eu queria pedir aos irmãos, é 9h15 ainda, dá para a gente ouvir mais um hino pelo irmão Paulinho?
Amém, irmãos? Podemos ouvir mais um hino? Então nós vamos ouvir aqui mais um hino pelo irmão Paulinho. Nós cantamos pouco hoje aqui. E aí depois nós encerramos. Quero pedir antes que ele venha aqui, que os irmãos não esqueçam das contribuições. Esse mês tem muita folga aí, domingo não teve culto e tal. Então os irmãos não esqueçam dos dízimos, das ofertas. Não vamos deixar cair o nível que nós já alcançamos. Nós atingimos hoje aqui a graça de estar de bem com a sede mandou aqui, retornos novos para nós, cabeamento para colocar o som para lá. Esse ano nós vamos terminar isso aí com ar condicionado, os bancos estofados, a igreja vai estar transformada até o fim de 2014. Mas então assim, ajude e abençoe a obra de Deus e não perca a oportunidade de ofertar na casa do Senhor.